Olá, querido amigo, tudo bom? Bem-vindo aí ao estudo bíblico, ouvindo a voz de Deus. Nosso estudo de hoje é o quarto estudo, o plano da salvação. Estudo que tem como tema aí ótimo, né? Falar sobre a salvação sempre é bom. E independente de quem tenhamos sido ou pecado que tenhamos cometido, Deus nos ama e Ele quer nos salvar. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é isso. Deus, Ele tem um interesse pela nossa salvação. Deus, Ele tem interesse de nos libertar do pecado e nos conceder a vida eterna. Mas para isso, nós precisamos aceitá-lo como Senhor e Salvador de nossa vida. Nós precisamos deixá-lo, Ele transformar o nosso ser. E o nosso estudo de hoje é para isso. Para que você entenda as consequências do pecado, abra mão da vida de pecado e aceite o Senhor como Salvador. Vamos então para o nosso estudo. Primeira pergunta, lembrando a vocês, né? Nosso estudo a gente faz as perguntas, a resposta eu coloco aqui o texto para você conferir na sua Bíblia e depois eu trabalho um pouco sobre a resposta, tá certo? Hoje eu quero ler alguns versos que eu achei bem interessante ler, mas a maioria é você que vai ler aí na sua casa, tá bom? Primeira pergunta, quantos são pecadores e qual o resultado do pecado? Romanos capítulo 5, verso 12, Romanos 6, 23. Então, a resposta é: a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E o salário do pecado é o quê? A morte. Então, todos somos pecadores, porque todos pecaram. Isso você vai ver em Romanos 5, 12. E Romanos 6, 23 é aquele texto clássico que diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então não há um justo sequer, querido. Todo mundo é pecador. Todo mundo carece da glória de Deus. Todo mundo necessita de Cristo para se salvar. Entenda isso. E ao compreender isso, você vai entender que o plano da salvação é para mim e para você. Todo mundo precisa. Segunda pergunta. Que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? Gênesis 3, do verso 8 a 10. Gênesis 3 fala ali sobre o pecado. Quando começa ali o capítulo 3, né, a mulher que cobiçou o fruto, comeu, depois o homem. Então, que reação Deus manifestou? Deus procurou o homem. Deus sabia que o homem comeu e procurou o homem para ter um diálogo. Deus nunca abandonou o ser humano. Mesmo quando ele estava em erro, Deus o procurou. Deus até hoje está à procura, minha e sua. Eu estou gravando esse vídeo aqui, é uma forma de Deus te procurar, de Deus te chamar das trevas para a maravilhosa luz. Então Deus, ele nunca abandona os seus filhos, mas ele vai em busca de cada pecador. Amém? Que maravilhoso Deus, né? Terceira pergunta. Qual a condição da natureza humana após o pecado? Você pode conferir aí Gênesis 6, 5, Salmo 51, 5 e Mateus 15, 19. Então tornou-se o quê? Corrompida e depravada. A natureza do homem, ela não melhorou depois do pecado. O homem realmente teve aquilo que queria, né? Se tornou, entre aspas, igual a Deus, detentor do conhecimento, detentor da liberdade de escolha, mas agora, em vez de com essa liberdade de escolha fazer o bem, fez o mal e até hoje você vê isso. Você vê aí o que aconteceu lá na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra, e o mal como tem crescido no coração do homem. Até em 1 Coríntios, Paulo fala sobre isso, né? O amor de muito tem se esfriado. Então, em vez de melhorar, o homem só piorou depois do pecado. Quarta pergunta. Quais são as outras características da natureza humana pecaminosa? Efésios 2, 3, Efésios 4, 18, 1 Coríntios 2, 14 e Romanos 7, de 15 a 19. Querer o bem está em mim, Paulo fala, mas não consigo efetuá-lo. O homem natural não compreende as coisas de Deus. Então, quais são as outras características do ser humano pecaminoso? Ele não consegue fazer o bem. Ele tem uma tendência a fazer o quê? O mal. Ele não tem uma facilidade para compreender os planos de Deus. Eu tinha uma professora de filosofia que ela dizia assim, olha, eu entendo muita coisa, muitos textos complexos, mas tenho dificuldade de entender a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia não se entende de maneira natural. É necessário o poder do Espírito Santo, é necessário o poder de Deus. E o homem natural não consegue compreender.
E o pecado trouxe isso a nós, uma limitação que só com o poder divino para a gente compreender e aceitar. Por isso que esse estudo aqui, não se esqueça, sempre quando for fazer, faça com oração que Deus te dará sabedoria para compreender. Que plano Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? E aí vem um texto muito bonito, João 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aqui está o plano da salvação. Deus estabeleceu o plano da salvação em seu Filho. O plano da salvação foi feito em Cristo Jesus. Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Cristo se voluntariou para morrer por mim e por você. E através dos méritos de Cristo, eu e você tem a oportunidade de vida. E essa vida é eterna em Cristo Jesus. Amém? Pergunta 6. O que Jesus fez por nós na cruz? 1 Pedro 2, 24. Isaías 53, versos 5 e 6. Carregou em seu corpo sobre o madeiro o quê? Os nossos pecados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, o que é que Jesus fez lá na cruz? Ele, sobre o madeiro, levou os nossos pecados e sobre ele estavam as nossas iniquidades. Meus queridos, aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós. Cristo se entregou por mim e por você, para que assim a sua justiça fosse imputada a nós. Nós não temos nenhum mérito, mas Cristo todo mérito tem. Então, o que é que acontece? Quando a gente olha para nós, não vemos nenhum motivo para nos salvar. Mas quando olhamos para Cristo, não vemos nenhum motivo para se perder. É em Jesus que há oportunidade de salvação. É em Jesus que há vida, a alegria. É nele que podemos nos apegar e ter motivo para nos salvar. Creia no Senhor Jesus e tu serás salvo. Você pode ser salvo e todo aquele que nele crê. Amém? 7ª pergunta. Quem pode mudar a natureza humana? Esse texto eu quero ler com vocês na Bíblia. 1 Samuel, está aqui marcadinho. 1 Samuel, capítulo 10, verso 6. Diz assim, ó. O Espírito Santo se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro nome. Olha aí. Quem é que pode mudar, então? A pergunta, quem pode mudar a natureza humana? O Espírito Santo, querida, que pode mudar a minha e a sua natureza. Clame a Deus pedindo a presença do Espírito Santo. E João 8,32, o que é que diz lá em João 8,32? Diz assim, ó. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, ó, é conhecendo a verdade pelo Espírito Santo que a gente pode mudar. Tenha a verdade em sua vida, que a verdade é Cristo Jesus, e tenha o Espírito Santo, e tu poderás ser transformado pelo poder de Deus. A salvação depende das nossas boas obras. Aqui tem um texto muito bonito da Bíblia, esse eu faço questão de ler, que é Efésios 2, verso 8 e 9, que diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Grave isso aí, ó. A salvação vem o quê? Nós somos salvos pela graça, vem pela fé, é dom de Deus e não de obras para que ninguém se glorie. Não é de obras, querido, a salvação. É dom de Deus. Não é mérito nosso, mas é mérito de quem? De Deus. Grave isso e coloque em prática em sua vida. O que mais? Como pode o ser humano alcançar a salvação? Vamos lá primeiro ler Hebreus 5, verso 9. Vamos lá conferir o que está em Hebreus, capítulo 5, verso 9. Antes ali de Tiago, Hebreus 5, 9 diz assim, ó. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Então, como pode o homem alcançar a salvação? Primeiro, ele é autor da nossa salvação, o texto diz, para todos os que lhe obedecem. Então, pela obediência a Deus, reconhecendo a Deus como Salvador, ele nos concede a salvação. E 1 João, depois aí de Tiago, né? Passou ali Pedro, aí você vai chegar em 1 João, capítulo 5,
verso 11 e 12, diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, aceite a Jesus como Senhor e Salvador, obedeça e será salvo. Então, meus queridos, como obter a vida eterna? Aceitando a Jesus e sendo obediente àquilo que Ele nos oferece. Vamos então recapitular. Após o homem pecar, Deus foi procurá-lo. Primeira coisa que a gente tem que entender é que Deus foi em busca do homem. E lhe deu a certeza de que Jesus morreria em seu lugar. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Após o pecado, a natureza humana ficou depravada e o coração corrompido. O Espírito Santo muda a natureza humana e implanta a lei de Deus no coração. A salvação depende da nossa fé em Cristo Jesus. Que você não esqueça disso. Quer entregar o coração a Jesus, aceitando como meu Salvador. Você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Se você quer aceitá-lo como seu Senhor, escreva aí: eu aceito Jesus como meu Salvador. Se essa é a sua decisão, ore comigo neste momento. Querido Deus, ó Pai, aceite esse nosso amigo que tomou a decisão de ter a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Que ele tenha uma vida de obediência, uma vida sincera ao teu lado, ó Deus. Que ele possa continuar estudando a Bíblia aqui conosco. Que a salvação seja plena em sua vida e que ele não desista dos teus caminhos, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus amigos, não se esqueça, toda terça-feira estamos aqui. Nosso estudo tem 28 lições. Um abraço, queridos. Tchau, tchau.